Então, no século XIX, qual era a maior cidade judaica do mundo? Do mundo. Não era Londres, não era Nova York, era Tessalônica, na Grécia, que era governada pelos muçulmanos. Era a maior cidade judaica do mundo. Era onde você tinha a maior população judaica do mundo, né? Quando os judeus são expulsos da região do Levante pelo Império Bizantino, quem é que conquista aquela região e traz os judeus de volta? Como lei, os muçulmanos. Quando os judeus são expulsos da Espanha pelos visigodos e mortos e proibida a existência de judaísmo ali, quem é que conquista aquele território e traz os judeus de volta? São os muçulmanos. Quando os cruzados, mais tarde, vão conquistar Jerusalém, em 1099, massacrar toda a população de Jerusalém, judia, muçulmana e cristã ortodoxa, quem é que vai trazer os judeus de volta? Os muçulmanos. A gente avança para o início da modernidade. Quando os judeus são expulsos da Espanha, finalmente, quando os muçulmanos acabam com seu governo ali, em 1492, quem é que vai resgatar os judeus e trazer eles para o Oriente Médio? Os muçulmanos. Então, assim, eu podia passar 20 ocasiões explicando aqui onde um lugar é expulso o judeu, o muçulmano aparece do nada, pega os judeus e faz, não, vem morar com a gente, vem morar com a gente, acolhe. Então, assim, os países árabes sempre foi um local de muita cooperação com a comunidade judaica, muita. Você tem inúmeros políticos judeus no mundo muçulmano. E eles não eram pessoas que viviam escondidas. Ah, eu sou um cripto-judeu. Não. Eram judeus abertos. Sim. Abertos. Sim. Comerciantes, os intérpretes, os embaixadores dos países muçulmanos, as elites econômicas e intelectuais. Eles viviam como qualquer outro cidadão, né? Inclusive, num livro que eu li da Universidade de Tel Aviv, que eles colocaram, eu não me lembro o título dele, mas enfim, a gente usou ele no nosso documentário, ele coloca que às vezes os judeus preferiam até os tribunais muçulmanos para serem julgar suas ações do que os tribunais rabínicos, porque no mundo islâmico tinha 2 tribunais, um para a comunidade muçulmana e outro para as comunidades de outras religiões, tinha um tribunal cristão, tribunal judeu e tribunal muçulmano. Então assim, esses judeus são muito bem estabelecidos. Quando Israel vai começar e faz a expulsão de 700 mil palestinos e as mortes deles, Israel tem um problema, ela não tem população suficiente para poder ocupar aquele território, para desenvolver aquele território e para continuar a prosperidade daquele território. Então, o que é que elas fazem? Ela começa a fazer o processo de aliot, né, que é as aliar as imigrações para ali. E quais são, digamos assim, primeiramente foram os judeus da Europa, mas quem é que vai ser, digamos, a base social? As pessoas que vão trabalhar de agricultores, de serviços mais baixos, menos pagos, são os judeus conhecidos como Mizrahim. A palavra Mizrahim é uma palavra geral para judeus orientais. Então são judeus iranianos, judeus iemenitas. Categoria. Exato, judeus egípcios. Mas essas pessoas, elas não queriam migrar. Os judeus iraquianos, você tem noção de quanto tempo os judeus moram no Iraque? Há mais de 3.000 anos. Sim. Quanto tempo que os judeus moram no Irã? Há mais de 3.000 anos. Como é que você vai pegar essa população e vai dizer, sai de onde você vive? Que você tem a sua identidade, que é uma que você pertence àquela terra. Há 3 milênios, quem quiser um livro ótimo para ver o que era ser judeu no mundo islâmico medieval, existe o livro de Benjamin de Tudela, que é um judeu que sai do norte da Espanha, né? E ele vai viajar pelo Oriente Médio muçulmano. Pega o que ele falou, como os judeus viviam em Bagdad. Parece uma coisa do sonho. E ele coloca aquilo ali, tipo assim, quem lê, imagina uma coisa, mas é o testemunho dele. Sim. Não é palavra de muçulmano. Sim. É Benjamin de Tudela. Tem o Diário de Viagem de Benjamin de Tudela em português, quem quiser comprar é baratinho, tem R$40 na internet, você consegue comprar. Então assim, é um livro muito bom. Então ele mostra isso. Então como é que a comunidade judaica vai, digamos assim, aceitar migrar, né? Avi Shleim, que é um historiador israelense de origem iraquiana, ele coloca, os sionistas começaram a entrar nesses países e fazer atentados nas sinagogas. Primeiro para colocar os judeus como é que se diz, para botar medo neles, né? E depois começaram a causar um caos. Exato, ali, o caos. Eles começaram, isso, inclusive, o Avi Shleim, ele cria um termo para isso, que ele chama sionismo cruel. Porque onde não tinha antissemitismo, eles vão criar o antissemitismo. Não tem aqui, a gente vai importar. E aí o que é que eles fazem? Eles vão lá, atacam as sinagogas, ou, em algumas ocasiões, eles se disfarçam de judeus, mesmo eles sendo sionistas judeus, e atacam as comunidades árabes desses países para criar conflito civil. E no meio desses conflitos que foram criados, gente, isso não é minha ideia. Não é uma ideia da conspiração. Leiam Avi Shleim. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que é coisa de filme. Não é de filme, Não é. Leiam Avi Shleim, que eu não vou citar nenhuma fonte muçulmana, só judeu. Leiam Avi Shleim, leiam o livro do Tom Segev, The First Israelis, né, os primeiros israelenses, e vocês vão ver isso. Esses ataques aconteciam, e aí os judeus, os muçulmanos vão nos matar, a gente tá aqui numa situação difícil, então você tem a famosa operação Tapete Voador, né, que eles trouxeram os judeus do Iraque, os judeus do Marrocos, e outra coisa, eles começaram a oferecer terra de graça para quem migrasse para lá, e casa de graça, porque eles tinham acabado de roubar. Sim. Então eles imigraram também muitos por conta própria. Não por a situação em si tá hostil, né?
mas porque, imagina, eu chegar pra você e falar, ó, tem um país novo, onde tu pode ser rico lá, se tu migrar, porque tu vai ter terra, tu vai poder ter tudo, começar de... Às vezes você é um cidadão de classe média aqui, você quer ir para outro país para ganhar mais. Claro. Então você teve isso, você teve essa questão com os judeus falachás da Etiópia, então eles migram para lá, mas quando esses judeus chegam lá, você tem um problema. O judeu europeu ele se achava superior ao judeu oriental. Então eles vão combater a identidade judaica oriental ali dentro. Então eles vão segregar ali dentro os judeus Mizrahim. Tem um vídeo no nosso canal que vocês podem assistir chamado Mizrahim. A narração dele, que vocês vão ver, não é a minha voz. É a narração de um judeu. O professor Daher, que é um judeu libanês, que fez esse vídeo com a gente. Então vocês vão ver, contando a história do próprio povo dele. Não é a minha história. É assim, quando a história islâmica quer falar de cristão, a gente chama um cristão. Quando a gente quer falar de judeu, a gente chama um judeu. A gente não fica difamando as comunidades religiosas diferentes, baseado na nossa cabeça. A gente chama, olha, a gente vai falar sobre catolicismo. A gente fez um recente documentário sobre a vida de São Francisco de Assis e a Cruzados. Quem foi que fez o roteiro? Quem foi que deu as entrevistas? Um professor católico formado, pós-doutor. Não foi eu. Eu simplesmente apresento, entendeu? Então, assim, essa que é a situação. Então, os judeus eles vão ser forçados a migrar. Eles vão chegar lá. Os filhos deles vão ser sequestrados pelos Ashkenazim, né, os judeus europeus, para que não fosse continuada aquela cultura oriental. Golda Meir, né, que era uma das presidentes de Israel, sim, ela vai falar que eles eram inferiores, porque eles eram bárbaros, porque eles eram arabizados, eles vão ficar com os piores terrenos, os lugares mais perigosos, em fronteiras de países de guerra, periferias, favelas, e quando chegaram lá, eles criaram a mesma coisa que os americanos negros fizeram, que eram os Panteras Negras, na época da Guerra do Vietnã, vai ter os Panteras Negras Mizrahim em Israel, para lutar contra o preconceito. E até hoje você tem isso aí. Só que essa comunidade ela foi tão discriminada, tão espizinhada dentro de Israel, que os judeus Mizrahim começaram a desenvolver um fanatismo. Itamar Ben-Gvir, né, o ministro de Israel aí, da defesa, responsável por um dos maiores massacres da história da humanidade, ele é um judeu Mizrahim de origem iraquiana. Mas para mostrar que ele é um representante fiel do sionismo, ele se coloca como o mais cruel de todos eles.